Boa noite, telespectadores. No programa de hoje vamos falar sobre medicina regenerativa. E para saber um pouco mais sobre o assunto, nós vamos conversar com o Dr. Gilberto Cardoso, médico cirurgião plástico, cooperado Unimed, e que vai nos contar um pouquinho sobre esta novidade. Tudo bem, Dr. Gilberto? Boa noite, Eliane. Foi um prazer. É um prazer sempre estar contigo e temos realmente bastante coisa para dizer. É muito interessante esse tema. Pois é, Gilberto, o que é a medicina regenerativa? Bom, vamos partir então do começo. É fácil de compreender o fenômeno cicatricial, a cicatriz. A cicatriz é um fenômeno pelo qual há uma reparação dos tecidos feridos, machucados, através de uma recomposição local, mas às custas de um tecido inelástico, fibroso, um tecido que não tem nenhuma expressividade do ponto de vista funcional, né? Não funciona para não ser para fechar o ferimento. Então, isso é uma cicatriz. A regeneração é outra coisa. A regeneração, todos os telespectadores vão saber do que eu estou falando quando eles lembrarem que as lagartixas soltam o rabo e depois elas regeneram o rabo. É verdade, lá em casa tem muita lagartixa, eu acho lindas. Exatamente. Então, assim, isso é regeneração. Regeneração, então, é o processo pelo qual um órgão é reconstruído do nada. Nada. E esse estudo, que está sendo feito há dezenas de anos já, agora está dando seus frutos. Nós conseguimos entender por que está acontecendo isso, por que acontece isso. E isso acontece por causa das células mesenquimais primitivas que nós temos no nosso corpo. Nós temos células de regeneração capazes de regenerar qualquer tecido. Nós temos células regenerativas em grande quantidade na gordura, temos na raiz dos dentes, na placenta. Em vários locais do nosso corpo nós temos essas células capazes de se transformarem em qualquer tecido. Uma célula, por exemplo, da gordura pode se transformar em osso. Uma célula da gordura pode se transformar em coração, em fibra muscular. É uma coisa fantástica. Transformar gordura em osso para quem tem obesidade e osteoporose é fantástico. Exatamente. Então vocês têm que imaginar assim, ó, que as células mesenquimais reprodutivas, primitivas, elas podem se transformar em qualquer tecido. Então, assim, ó, o problema nosso tem sido um só: encontrá-las, né? Encontrá-las em primeiro lugar, que é fácil de fazer hoje em dia, mas fazer com que elas se transformem no tecido que nós queremos. Isto é, nós ordenarmos a elas que se transformem no tecido que nós estamos precisando que se transformem. Há pouco tempo atrás, vocês acompanharam, todos aqui, os teus telespectadores, acompanharam o caso de pacientes que foram daqui para a China para fazer medicina regenerativa em coluna vertebral, crianças que ficaram lesadas neurologicamente por acidentes dentro de piscina, inclusive um afogamento, crianças que ficaram tetraplégicas com problemas de neurológicos importantes. Levaram essas crianças para a China para tentar injetar células mesenquimais, células primitivas, naqueles locais onde elas foram lesadas, para que elas pudessem regenerar o tecido original daquele local. Só que nós não podemos dizer para elas se transformem em tecido neurológico. Não podemos dizer isso. Nós não sabemos dizer isso para elas ainda. Elas se transformam no que elas querem. E esse é o nosso problema. Nós precisamos reorientá-las. E nós estamos chegando perto disso. Não estamos ainda ali, mas estamos chegando perto disso. É fantástico, né? Essa notícia é muito boa. E eu creio que isso aí vai solucionar, se não 100%, mas perto de 100%, a maioria dos problemas que nós temos hoje, não é? Degenerativos, traumáticos, e vários outros que são causados neste segmento, né? Aí vem as coisas da terceira idade, né? Até a questão da jovialidade, não é? Como de vez em quando a gente conversa aqui, não é? Com a Solange Cardoso, né? Que tu já conhece muito bem, né? Então, olha só quanta coisa boa, não é? A gente tem por aí, mas eu acho que é questão de muito pouco tempo para ser descoberto como reorientar estas células para se transformar naquilo que se precisa, não é, Gilberto? O que tu acha? Exatamente. Veja só, que interessante. Quando nós transportamos sangue de uma pessoa para outra, nós estamos tentando fazer isso.
Nós vamos colocando sangue de uma outra pessoa dentro do sistema circulatório de um doente, de uma pessoa que precisa de sangue, e nós queremos que esse sangue faça os mesmos procedimentos que o sangue original faz. Na verdade, ele faz durante algum tempo. Depois ele é absorvido pelo corpo, ele é destruído, como qualquer célula sanguínea. A cada 20 dias, 30 dias, são substituídas por outras células sanguíneas. Então, nós já fazemos essas coisas há muito tempo. Agora, nós estamos precisando aprender a fazer com que as células façam o que a gente quer. Nós temos agora utilizado células mesenquimais para cirurgias na face. Temos retirado gordura do abdômen, de algumas regiões abdominais, até dos braços, purificado essa gordura, transformado ela em soluções simples de gordura bem fina e colocado para preencher face, pálpebras superiores e inferiores, região dos malares, arco mandibular, lábios superiores, sulcos nasogenianos, sulcos labiogenianos, esse bigode chinês que as mulheres formam com muito desagradável. Então, assim, esses resultados são resultados confiáveis, consistentes, são resultados naturais, são resultados que nos dão muita satisfação. As pacientes estão, assim, tendo resultados nunca antes alcançados. E isso é uma escalada, como sempre, é uma escalada de conquistas, uma atrás da outra. Isso não surgiu ontem, isso é uma coisa que está sendo feita já há mais de 10 anos no mundo inteiro, e a gente está, então, num nível de maturidade agora capaz de aconselhar esses procedimentos. Porque antes nós tínhamos isso acontecendo, mas nós não podíamos nem aconselhar, porque nós, às vezes, não sabíamos qual é a quantidade de gordura a ser injetada em cada local, que tipo de purificação de gordura a gente tinha que fazer, entende? Se nós deveríamos tirar aquelas células, as células sanguíneas que estavam juntos ou não. Então, nós tínhamos muitas dúvidas, não dava para nós aconselharmos isso. Agora não, agora já estamos passando por uma fase de aplicação clínica desses produtos. Com procedimentos bem menos invasivos, então, recuperação mais rápida. Recuperação instantânea, né? É um procedimento simples que consiste... A cirurgia mais importante seria apenas a retirada de gordura, porque a aplicação dessa gordura nesses locais nos dá uma... É tão simples, é tão fácil de fazer, é tão... sim, do ponto de vista técnico, é simplório, não tem por que não aplicar, só que nós temos técnicas bem standardizadas. Nesse final de semana, agora em Porto Alegre, nós tivemos um encontro da Sociedade, que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fez em torno de medicina regenerativa, e trouxemos gente do mundo inteiro. Uma das pessoas mais importantes foi o Dr. Coleman dos Estados Unidos, que nos trouxe resultados assim que nós ficamos assim simplesmente estarrecidos. Ele já não opera mais face, ele já simplesmente já coloca implantes faciais em vários locais e consegue transportar aquela face para um momento anterior da vida daquela pessoa. É uma coisa impressionante. O que está se fazendo em termos também de ginecologia, estão aplicando em parede vaginal, transformando a parede vaginal e o contorno das estruturas vaginais em contornos bem jovens, bem bonitos, sabe? É uma coisa impressionante que nós estamos fazendo, que estão sendo feitos no mundo inteiro. Então, isso vai ser cada vez mais conversado, cada vez mais falado. Vocês vão ouvir falar nisso muito agora daqui para frente. E os médicos estão associando procedimentos comuns, procedimentos de retirada de tecidos, de remodelação de mamas, por exemplo, estão associando com gordura, com injeção de gorduras e células mesenquimais. Ontem eu fiz aqui em Novo Hamburgo uma reconstrução de mama através de enxerto gorduroso. Então, foi a primeira vez que nós aplicamos em Novo Hamburgo essa técnica de preenchimento de gordura em mama. Uma coisa muito interessante. Olha que maravilha, não é? Tira onde está sobrando e coloca onde falta e, olha, tranquilo, hein? É tudo de bom. A paciente teve dupla vantagem, né? Um duplo ganho. Ela ganhou nas regiões abdominais, que ela tinha bastante gordura, ainda bem que tinha, né? Porque as magrinhas eu não consigo tirar de lugar nenhum, né? Mas essa aí conseguimos tirar da gordura abdominal e dos flancos. Ela ficou muito bonita nessas regiões. E o mastologista que estava comigo foi aplicando a gordura na mama, de acordo com a técnica adequada. E foi assim, a olhos vistos, todo mundo viu aquela mama crescer de uma forma assim saudável, né? E elegante. E as cicatrizes, então, o tratamento das cicatrizes é uma outra história que a medicina regenerativa pode nos dar. Se nós injetarmos gordura purificada debaixo de cicatrizes, inclusive cicatrizes velhas, cicatrizes feias, ela fica perfeita, fica maravilhosa. Olha só, Gilberto, que maravilha, hein? Bom,
Isso ainda tem bastante pano para manga, mas a gente vai fazendo um breve intervalinho, porque ainda tem várias perguntas aí para ti. Então, você continue conosco, que a gente já volta com você aí no nosso Viver Bem. Viver Bem. Estamos de volta com o nosso Plantão Unimed, hoje falando de um assunto maravilhoso. Eu estou empolgadíssima aqui, conversando com o Dr. Gilberto Cardoso, já fazendo, quem sabe, alguns planos aí para o futuro, né? A gente está falando sobre medicina regenerativa. E há pouco, para quem não pegou o bloco anterior, mas pode depois pegar na nossa reprise ou na internet, né? O Dr. Gilberto nos falava de que é possível retirar gorduras das regiões aonde estão sobrando, provavelmente, né? Isso é o que é mais fácil que tem, né? E reaplicar nos lugares onde faltam, na face, até em mamas, não é, doutor Gilberto? Então, fala um pouquinho mais para a gente aí, para deixar a gente um pouco mais empolgado do que já estamos, né? Sobre as maravilhas que hoje é possível fazer com esta técnica e que está aí revolucionando, né? Porque as cirurgias, muitas podem ser substituídas ou adiadas, pelo que eu vi, não é? E com resultados excelentes. Veja você, a gente estão usando células tronco, mesenquimais e enxertos de gordura em várias especialidades médicas. Não é só em medicina, cirurgia plástica, medicina estética, não é isso. Estamos usando nisso em todas as especialidades. Os otorrinos estão usando dentro de seios da face, os oftalmologistas dentro do olho para certas doenças degenerativas maculares, os ginecologistas, como eu falei, estão usando para cirurgia vaginal, os oncologistas, isso é o mais importante talvez de tudo que eu vou dizer até agora, os oncologistas, a oncologia já descobriu que algumas células mesenquimais atacam células cancerosas. Então não é só na questão estética, né, através dessas células de gordura, mas esse tecido essas células podem se transformar em vários outros tecidos e aplicados nas mais diversas especialidades e doenças, então. Exatamente isso que eu quero dizer. Nós estamos em cirurgia plástica fazendo grandes coisas, porque é muito fácil transferir gordura. É muito fácil. Mas agora, transferir uma célula mesenquimal capaz de destruir um tumor, imagina só a importância disso. Isso é muito mais importante ainda, né? E nós já descobrimos que certas células mesenquimais conseguem destruir tumores, matar células cancerosas. Nós não conseguimos fazer esse trabalho ainda para curar um câncer, mas estamos no caminho. Então, é uma nova estrada que se abre aí para outras conquistas tão importantes como essas que nós estamos falando agora. Então, assim, é importante o que nós estamos dizendo, medicina regenerativa vai ser o futuro, é o futuro. Nós estamos caminhando para isso com grande velocidade. Como eu já falei, a única coisa que está nos faltando é ensiná-las a fazer o que nós quisermos que elas façam. Elas não estão ainda fazendo o que nós queremos, fazem o que querem. Então, nós precisamos saber controlar esse processo. E isso é fantástico. Olha só, doutor Gilberto, no bloco anterior falaste num encontro que teve aí, que é um dos encontros anuais da cirurgia plástica, para se saber das novidades, né, no qual tu estavas presente, mas tu falaste em palestrantes internacionais, né, como um dos Estados Unidos, por exemplo, que já tem usado essa técnica para a cirurgia plástica mesmo, né, principalmente de face. Então, Gilberto, eu queria te perguntar, alguma coisa já está sendo feita aqui no Brasil? Muito, muito. O pessoal do centro do país já estão fazendo aplicações em face há muito tempo já, face e mama, preenchimento mamário. E agora estão começando a fazer em outros locais. Por exemplo, dorso de mão em pacientes idosas que ficam com irregularidades, com os tendões aparecendo, né, ou veias aparecendo, você consegue preencher com uma facilidade enorme e com resultados muito consistentes. Está se conseguindo fazer tratamentos de pele, de cicatrizes e de pele, de face e de pescoço, com muita facilidade também aplicando gordura debaixo da pele, bem junto à pele. Então, o que eu quero que o público entenda é que não se trata apenas de aplicar um pedaço de gordura, uma quantidade de gordura, aleatoriamente injetar como se fosse uma injeção, não é isso.
Isso é um procedimento muito delicado, que se faz com agulhas muito finas e sempre de uma forma muito delicada para que essa gordura se espalhe com bastante homogeneidade debaixo da pele e ela possa ser alimentada, porque essa gordura é um tecido vivo. Isso não é um preenchimento, não é um cimento intercelular, não é como se fosse um acrílico, um plástico ou um ácido hialurônico, não tem nada a ver com isso. Isso é medicina regenerativa, é injetar células vivas para que essas células vivas continuem existindo, peguem, continuem vivas, se reproduzam e deixem aquele tecido de uma forma bastante suave, como ele era antes. Então, cabe a nós escolher o tipo de gordura correta, a quantidade certa, a purificação correta e a aplicação bem delicada com agulhas muito finas. Isso é importante. Então, é uma técnica, toda uma técnica nova. Isso não é coisa assim não é uma injeçãozinha, não é uma coisa assim, jamais poderia ser, e já está se fazendo grandes progressos. Pois é, doutor Gilberto. Agora eu vi que tu tens aí uma prótese mamária, né? Um protótipo ali, ou a própria prótese mesmo, que são as que são usadas, né? Tem várias ali, vários formatos, tamanhos, enfim. Mas com o tempo e às vezes imediatamente, os resultados não são bem o esperado, tanto no formato quanto no volume, ou então, com o decorrer do tempo, dependendo da faixa etária, a pele vai ficando flácida e a prótese vai ficando mais baixa, não é? Então, essa técnica seria uma maneira de corrigir, de dar uma lapidada, digamos, num formato, para que esses resultados, né, fossem melhores, ou para recuperar os resultados depois de um tempo, sem ter que estar trocando prótese? Perfeito, Helena. Pergunta muito inteligente. Olhem só, presta atenção. Quando uma paciente vem ao cirurgião para aumentar o volume das suas mamas, e nós escolhemos um silicone para fazer esse trabalho, nós conseguimos resultados muito bons. Por que muito bons? Porque ela aumentou o volume da mama. Pronto, era o que ela queria. Era o que nós nos propomos a fazer. Mas aquela fineza, aquele olhar fino para aquela mama, será que ela está perfeita como uma mama bela, uma bela de uma mama que uma jovem tem? Será que ela ficou realmente perfeita? Ou ela é apenas uma mama maior? Apenas uma mama que cresceu? Apenas uma mama que foi preenchida com um tecido inelástico, um tecido com pouca elasticidade e que cada ano que passa vai ficar mais e mais inelástico, mais duro, mais apertado lá dentro? Será que é isso que é o bom? Não, o bom pode ser isso, mas o ótimo seria se ela imitasse uma mama perfeita, que tivesse todas aquelas características de uma mama perfeita, sensual e que uma jovem tem. E para fazer isso, nada melhor que injeção de gordura. Nós podemos fazer esse trabalho, com certeza, preenchendo aqueles vazios que a prótese não faz, nem poderia fazer. A prótese não precisa tirar a prótese para fazer isso. Não precisa tirar a prótese, e se for necessário tirar a prótese para trocar, depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos, não importa, já se pode colocar uma outra prótese e fazer esse trabalho ao redor dessa mama, dando perfeição àquilo que já estava bom. Quanta coisa boa, gente, se você se cuidar, não é? Principalmente evitando um câncer, doença cardiovascular, não é? As demências, enfim, você tem um grande futuro, né? Longevidade, com beleza, com todas essas promessas e algumas já realidades aí, né? Em termos de medicina regenerativa. Só notícias boas, então, né? Vamos cuidar do motorzinho aí, né? Porque não adianta, com a artéria entupida, não adianta, né? Injetar gordura e ficar lindo, maravilhoso, né? Eu queria fazer um comentário também. Eu acho assim, ó, eu tenho certeza de que nós temos aqui no Vale dos Sinos um grupo de cirurgiões plásticos da mais alta qualidade. Eu fiquei muito feliz de estar lá nesse simpósio e ver que a grande quantidade de cirurgiões nossos aqui estavam presentes. Então, nós temos assim, uma fome de conhecimento. Os nossos cirurgiões estão entusiasmados, são pessoas que trabalham bastante, estudam bastante. Então, eu fico muito feliz de estar compartilhando com eles esse momento da cirurgia plástica que está vindo aí com mais força e mais assim beleza, mais perfeição.
É isso que nós estamos querendo e estou muito feliz por causa disso. A nossa Unimed tem uma grande quantidade de cirurgiões plásticos e nós estamos cada vez mais dando a eles a oportunidade de se manifestarem, de produzirem, e eles têm feito isso, eles têm estudado muito, eles têm trabalhado muito em cima disso, e eu acho que nós temos tudo para ser uma das Unimeds mais importantes do Estado. Já somos a segunda do Estado, mas podemos ser, em qualidade, muito mais do que nós já somos hoje. Olha só, né? Bom, dispensa comentários, a gente já sabe, né, de todas as premiações, enfim, não é, de qualidade da nossa Unimed. E agora, em termos de cirurgia plástica, então, né, temos aí cooperados, entre os quais o Dr. Gilberto Cardoso, né, que estão sempre buscando atualização, né, aperfeiçoamento, conhecendo novas técnicas. Olha, maravilha, Gilberto, parabéns aí, parabéns pelo teu excelente trabalho junto ao Hospital Unimed também, né, que isso é assunto para um pouquinho mais adiante aí. E a gente está muito feliz de ouvir essas notícias e te agradecemos por estar conosco aqui, transmitindo essas novidades aos nossos telespectadores. Muito obrigada. Obrigado, Eliane. Boa noite para todos. E o teu público é um público muito fiel, muito informado. Isso é muito importante. E eu acho que está na hora da gente fazer também um bate-bola com esse público. Se esse público precisar de assessoria, que ligue para nós, que fale conosco, que a gente está sempre disponível. Olha, que maravilha, hein? Show! Então, até a próxima. E a gente também, não é, deixa você aí com os recados dos nossos patrocinadores, mas amanhã estamos de volta novamente com você no Viver Bem. Até lá! Viver Bem.